Fala pessoal, sejam bem-vindos à Semana das Apresentações de Impacto. É um prazer muito grande receber você aqui na minha sala, na minha casa, para a gente conversar sobre como impactar a partir da sua mensagem, como impactar as pessoas a partir daquilo que você diz e daquilo que você faz. Você deve estar se perguntando quem é essa pessoa. Eu sou Antônio Medeiros e palestrante profissional na área de liderança. Durante muitos anos eu tive à frente de equipes de alto rendimento do Exército Brasileiro. Eu sou tenente-coronel do Exército Brasileiro. Tive a oportunidade de integrar a Força de Paz da ONU. Tive a oportunidade de atuar por vários anos nas fronteiras do Brasil. E eu posso dizer para você que eu sei a dificuldade que é impactar, motivar e trazer uma equipe para um objetivo comum. Seja uma equipe profissional, seja uma equipe familiar, seja uma equipe de amigos, seja a equipe que for, eu sei como é difícil a gente impactar as pessoas por meio das mensagens. E como palestrante profissional, eu tive a oportunidade de estar em grandes empresas como JBS, Liquigás, Unisalesiano. Tive a oportunidade de estar em quase todos os estados do Brasil. Em alguns anos eu cheguei a estar em 15 estados, falando, me apresentando e levando uma mensagem impactante para as pessoas. Então é um prazer enorme receber você na Semana das Apresentações de Impacto. Mas das credenciais que falei para você, uma das mais importantes é que durante vários anos, por mais de 5 anos, eu trabalhei e fui coordenador do maior e melhor curso de palestrantes do Brasil. Durante muitos anos eu coordenei uma mentoria de oradores e palestrantes, a mentoria mais completa do país, e tive a oportunidade de ver passar por minhas mãos cerca de 1.000 alunos por ano no curso e mais de 100 alunos por ano na mentoria. Uma mentoria que dura praticamente 4 meses, onde a gente começa do zero com o aluno e eu acompanho todos os passos, ou acompanhava todos os passos desses alunos, quando eu fazia parte de um instituto que treinava oradores e palestrantes. Esse instituto é o Instituto Gente, do grande amigo e parceiro Roberto Chiniachi, que durante muitos anos eu tive a oportunidade de ser coordenador de toda a sua escola de treinadores e palestrantes. E hoje eu estou aqui na Semana das Apresentações de Impacto para trazer para você um pouquinho da minha experiência, um pouquinho daquilo que eu aprendi, o pouco que eu aprendi nestes muitos anos, ao ver passar por minhas mãos mais de uma centena de alunos e conseguir observar erros primordiais, principais, que esses alunos cometem na sua comunicação. Talvez você esteja aqui hoje falando assim, Medeiros, mas eu não quero ser um palestrante profissional. Esse curso, essa semana é para você também. Talvez você esteja aqui falando assim, Medeiros, eu não sou um líder de uma grande empresa. Essa semana vai servir para você também. E talvez você esteja falando assim, Medeiros, eu sou apenas uma pessoa que quer me comunicar melhor. Essa semana vai servir para você também. Então, aperte o cinto, esteja atento, porque nós daremos início agora à Semana das Apresentações de Impacto. Eu vou te ajudar a potencializar aquilo que você tem de melhor, que é a sua expertise. Eu vou te ajudar a embalar num papel de presente bonito aquilo que você tem de melhor, que é a sua solução para mudar ou melhorar a sociedade, as pessoas, a sua empresa, a sua família, aquilo que está ao seu redor. Você, com certeza, ao final da semana, será um apresentador de impacto ainda melhor do que você é hoje. Aperte os cintos, que agora nós vamos dar abertura à Semana das Apresentações de Impacto. Vem! Bom, agora que a gente já se conhece, a gente precisa responder a primeira pergunta que você deve estar se fazendo. Medeiros, o que é uma apresentação?
uma apresentação, ela é uma grande oportunidade. Para quem vai fazer uma palestra, uma apresentação é uma oportunidade de levar transformação ao outro. Para quem vai fazer um relatório, o relatório é uma oportunidade de você apresentar o trabalho realizado, a oportunidade de dar um feedback, a oportunidade de propor melhorias, de propor soluções diferentes para resolver os problemas. Para você que é pai, uma apresentação de impacto para o seu filho pode ser a oportunidade de aumentar a amizade, de aumentar a credibilidade, de aumentar a parceria. Para você que é um orador, a apresentação pode ser, a palestra pode ser uma oportunidade para você melhorar a vida de quem te ouve. Para você que é vendedor e que muitas vezes faz apresentações para vender alguma coisa, você pode estar tendo a oportunidade de transformar a vida do outro. Perceba que todo vendedor, ele faz uma apresentação. E muitas vezes a gente acha que vender é ruim, muitas vezes a gente acha que oferecer os nossos produtos para outra pessoa é ruim. Mas a grande verdade é que quando você faz uma apresentação, quando você oferece alguma coisa, e essa coisa que você está oferecendo, ela tem o poder de impactar os resultados do outro, de impactar a vida do outro, a grande verdade é que você está dando a oportunidade ao outro de ter uma vida melhor, de ter uma renda melhor, de ter um trabalho melhor, de ser uma pessoa melhor. A grande verdade é que uma apresentação é uma oportunidade que você tem de levar ao outro alguma coisa que pode ajudar, complementar ou transformar significativamente a vida dele. Talvez você esteja me ouvindo e falando assim, Medeiros, não consegui entender isso que você está falando agora. Durante muitos anos, eu fui filho e sou filho até hoje. Eu me lembro de meu pai e minha mãe muitas vezes conversando comigo sobre estudos e vi muitos pais conversando com meus amigos sobre estudos e durante muito tempo eu vi as pessoas pegando os filhos e falando, olha, você tirou nota vermelha em matemática, você vai ficar de castigo, esse final de semana você não vai brincar até você recuperar a nota, vou tirar o videogame. É um tipo de comunicação? É sim um tipo de comunicação. Mas eu aprendi depois de diversos anos estudando como me comunicar melhor, estudando esse processo que é muito mais emocional do que racional, eu aprendi que para você comunicar com impacto, a comunicação precisa ser diferente. Hoje, muitas vezes, quando meus filhos eles não atingem os resultados que eu desejo, muitas vezes quando eles não chegam na meta que eu desejo, em muitos momentos eu sento com eles num sofá como esse, de 2 lugares, e falo, filho, papai na sua época, o papai chegou a vender frango na feira para que ele pudesse sobreviver. Durante muitos anos, papai sentou no chão e comeu ovo, arroz e tomate picadinho, muitas vezes até num chão de uma garagem, porque a vovó e o vovô não tinham uma casa para morar. O papai e a titia sentavam no chão e comiam muitas vezes ovo, arroz e tomate picadinho. E hoje você tem uma casa de 2 andares, você tem um ar-condicionado no seu quarto, você estuda numa das melhores escolas, você quando passa mal o papai leva você nos melhores médicos. Mas isso não acontece de graça. Isso acontece porque na sua época, quando o papai tinha, melhor, na minha época, quando eu tinha a sua idade, o papai resolveu ir além. O papai resolveu não se contentar com o 7. O papai resolveu não se contentar com o 8. O papai procurou, muitas vezes, ir além da média dos alunos. E o que o papai espera de você é que você atinja notas 9, 10. Não é isso. O que o papai deseja para você é que você consiga dar uma vida melhor à sua família do que a vida que o
posso proporcionar para você e para o seu irmão hoje. Entretanto, muitas vezes para você conseguir chegar nesses patamares, você precisa, muitas vezes, estar entre os melhores alunos. Não é que eu tenho uma obsessão por você tirar 9 e 10, mas eu sei que se você estiver entre os melhores alunos, a probabilidade de você conseguir entregar para a sua família uma qualidade de vida melhor do que a do papai entrega para você hoje, ela é muito maior. E muitas vezes, ao final da nossa conversa, eu viro para ele e falo assim: filho, agora me diz o que eu posso fazer para te ajudar. Eu estou aqui e quero te ajudar. O que eu posso fazer para que você seja um aluno melhor? Quando eu falo de comunicação de impacto, eu estou falando sobre isso. Quando eu falo de comunicação de impacto, eu estou falando sobre transformar, muitas vezes, a forma como você leva a mensagem ao outro. E durante muito tempo, à frente de mentorias e cursos que trabalham a comunicação de oradores e palestrantes, eu percebi que muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com o conteúdo, elas se preocupam tanto com aquilo que elas têm que falar, com o conteúdo que elas têm que entregar, que muitas vezes elas esquecem de se preocuparem com coisas tão importantes como o como entregar. Muitas vezes as pessoas se preocupam tanto em comprar o presente e esquecem de se preocupar que uma das magias do presente é embalá-lo num papel bonito com um laço vermelho. Nas duas oportunidades que eu falei para você, quando eu converso com meus filhos, eu posso conversar de uma maneira ou posso conversar de outra. A mensagem nua e crua é a mesma. É a espera, a expectativa de resultados melhores, de objetivos melhores, de atingimento de metas maiores, mas a forma como se entrega a mensagem ela é totalmente diferente. E muitas vezes na sua empresa, na sua equipe, muitas vezes na gestão do seu time, você tem a oportunidade de entregar a mesma mensagem de maneiras diferentes. Muitas vezes, fazendo a sua palestra para uma plateia gigante ou para uma plateia pequena, você tem a oportunidade de entregar a sua mensagem de maneiras diferentes. E é sobre isso que a gente vai falar essa semana. Como impactar, como trazer relevância para aquilo que você tem ou que você deseja entregar. E talvez você esteja me perguntando assim: Medeiros, mas será que se comunicar de forma impactante é tão difícil? Eu quero dizer para você que é difícil. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que numa semana de trabalho, 2 horas são desperdiçadas tentando realinhar aquilo que uma comunicação mal feita causou. Quando você traz isso para investimento, são mais de 800 milhões de dólares quando se calcula hora de trabalho jogado fora, simplesmente para realinhar mensagens que foram direcionadas de maneira errada. Quando você traz isso para a família, não tem como nem medir, muitas vezes, as palavras erradas ou a forma de se comunicar errada que um pai se dirigiu a um filho, um marido se dirigiu a uma esposa. Muitas vezes existem erros que são irreparáveis, porque depois que a palavra sai, ela não tem como voltar novamente. E é sobre isso que a gente vai falar essa semana, como entregar a sua mensagem de forma que ela cause impacto. E talvez você me pergunte assim: Medeiros, por que é tão difícil se comunicar? E eu quero dizer para você que é difícil se comunicar porque muitas vezes a gente se comunica com os nossos próprios olhos. Quando eu uso esse óculos, eu vejo o mundo à minha maneira. Quando eu pego um óculos de outra pessoa que tem um outro grau, que tem um outro problema, e eu coloco o óculos de outra pessoa, eu vejo o mundo à maneira dela. E muitas vezes eu me comunico à minha maneira
e quero que a outra pessoa que vê o mundo de uma outra maneira entenda a minha comunicação. É como se eu estivesse falando inglês e ela falando francês, e quando eu falo inglês, eu estou querendo dizer para ela algo, ela escuta esse algo, mas ela não consegue transformar isso no idioma que ela entende. Ela não consegue transformar isso na mensagem que eu desejo passar. Porque comunicação está muito mais aliado ao outro. Quando eu abri nosso bate-papo de hoje, eu falei que a palestra, a comunicação, a apresentação é uma oportunidade que você vai oferecer ao outro. Uma oportunidade de ser mais feliz, uma oportunidade de ganhar mais, uma oportunidade de vencer, uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, uma oportunidade de ascender na carreira, uma oportunidade de ter uma família melhor, uma oportunidade de dormir melhor, talvez. Enfim, diversas são as oportunidades que os apresentadores entregam para as pessoas. Mas perceba que quando você fala que a apresentação é uma ferramenta de transformação de quem ouve, você precisa entender que a parte mais importante da apresentação não é o apresentador. A parte mais importante da apresentação é quem ouve a apresentação. Um dos erros maiores que eu percebi nos meus alunos ao longo de muitos anos é eles não entenderem que uma apresentação ela não é uma ferramenta de ganhar dinheiro, uma apresentação não é uma ferramenta de aparecer, uma apresentação não é uma ferramenta para demonstrar poder, uma apresentação não é uma ferramenta para você se sentir melhor, uma apresentação não é uma ferramenta para esse tipo de coisa. Uma apresentação é uma ferramenta para transformar o outro. Então, o seu objetivo, o seu foco, o seu canal de comunicação, as ferramentas que você usa na comunicação para causar impacto, elas precisam estarem adequadas ao outro. Um dos grandes problemas dos comunicadores é que eles comunicam o que eles querem, da maneira como eles entendem, com os meios que eles conhecem, da forma que eles estejam na zona de conforto. Eu me lembro que quando eu entrei nesse mundo de palestras, eu queria falar sobre liderança, mas eu queria utilizar todos os meus jargões, todas as minhas linguagens, toda a minha forma de falar que eu tinha aprendido no Exército. Eu me lembro que o Roberto uma vez me chamou e disse assim para mim: Medeiros, deixa eu te falar um negócio. Muitas coisas da maneira como você fala, você não consegue transformar isso num produto palatável para quem ouve. E ele dizia para mim: Medeiros, eu preciso que você fale a mesma coisa com uma linguagem mais profissional. Eu preciso que você fale isso com uma linguagem mais corporativa. Eu preciso que você traduza isso para uma linguagem mais empresarial. E durante muito tempo eu me batia com isso, até que eu consegui entender o que ele queria dizer. E ele estava dizendo assim para mim: cara, as tuas experiências, os teus jargões, a tua forma de falar, elas trazem uma mensagem muito legal, mas o papel de presente que você está embrulhando talvez não seja o papel mais adequado para esse público. E eu entendi isso daí. Mas isso me tirava da zona de conforto. Isso me deixava um pouco mais inseguro. Isso me deixava um pouco mais desconfortável no palco. Mas o dia que eu entendi que a mensagem era para o outro, que o impacto é na vida do outro, eu passei a mudar. E uma das coisas que eu aprendi na vida é: se você quer mudar a sua vida, mude a vida das pessoas que estão à sua volta. Se você quer ter uma vida melhor, faça da vida das pessoas que estão à sua volta uma vida melhor. Se você quer ser um apresentador, um palestrante, um orador que tenha uma vida melhor, faça da sua plateia pessoas que tenham uma vida melhor. Dê dicas
para as pessoas, dê dicas reais para que elas tenham uma vida melhor. E se você quer ser um pai melhor, se você quer ser um marido melhor, faça uma comunicação com seus filhos, de forma que eles tenham uma vida melhor. Proporcione para sua esposa uma comunicação, uma forma de ver o mundo que seja melhor. E você vai ser alguém que tem uma vida melhor. Se você é comunicador subir no palco com o objetivo simplesmente de ganhar dinheiro, simplesmente de fazer sucesso, simplesmente de se sentir bem, simplesmente para satisfazer as suas necessidades, você nunca vai causar impacto. E você nunca vai desfrutar do impacto que a sua mensagem pode gerar. Porque a mensagem, a palestra, é sim uma ferramenta de transformação, mas de transformação do outro. A transformação da vida do apresentador, a transformação da vida do palestrante, a transformação da vida do professor, a transformação da vida do pai, ela vem como consequência da transformação da vida do aluno, da vida do seu mentorado. Quando eu transformo a vida de quem me ouve me ajuda a transformar a minha vida. Quando eu transformo a vida de quem está à minha volta, as pessoas que estão à minha volta me ajudam a transformar a minha realidade. E quando eu abro a semana das apresentações de impacto falando sobre isso, talvez você esperasse que no dia de hoje eu viesse trazer uma fórmula mágica, uma solução mágica, mas tudo parte do mindset do apresentador. O mindset do apresentador de impacto é o impacto que eu quero na minha vida, primeiro eu preciso proporcionar na vida do outro. E a partir desse mindset, você então começa a montar, a preparar, a elaborar a sua mensagem. E é isso que eu vou te ensinar essa semana. Mas eu preciso te ensinar primeiro que antes de eu preparar, de eu elaborar, de eu sentar, de eu burilar essa mensagem, eu preciso ter muito claro que o referencial de transformação é o outro. Porque uma apresentação de impacto, ela tem como destino final quem está sentado, quem está ouvindo, quem está do outro lado. A minha equipe, a minha plateia, a minha audiência, a minha família, os meus filhos, os meus amigos, as pessoas que pararam para te ouvir. E você, apresentador de impacto, tem um compromisso muito grande com quem para o tempo para te ouvir, quem para o tempo para prestar atenção no que você está falando. E talvez você esteja me perguntando assim, Medeiros, como que você vai impactar a minha vida? Já que você está falando que uma apresentação é uma ferramenta de impacto do outro. O primeiro impacto que eu quero causar na sua vida é que, para você ser um apresentador de verdade, você precisa sim ter a mensagem focada nas necessidades do outro. Se você entende isso, você consegue fazer do limão, muitas vezes, uma limonada. Quando meus filhos tiram nota baixa, que eu sento com eles, que eu converso, eu começo muitas vezes a minha conversa falando com eles, filho, eu entendo a sua idade, você está com 16 anos, 17, eu entendo que você tem as necessidades de sair com seus amigos, de estar com seus amigos, eu entendo a necessidade que você tem de estar na rede social. Durante a minha vida como adolescente, eu tinha uma necessidade tremenda de jogar futebol. Todos os dias eu tinha que ir ao campo de futebol, eu morava em frente ao estádio e eu amava e como amo até hoje jogar futebol, mas ainda assim eu precisava ter como prioridade os estudos. Se você conseguir planejar da maneira certinha, filho, o papai está aqui para te ajudar a fazer isso. Vai ter tempo para você namorar, vai ter tempo para você estar com seus amigos, mas vai ter tempo também para você estudar. A minha comunicação tem que ser baseada nas necessidades que ele tem, mas não simplesmente nas necessidades. Precisa também estar baseado
naquilo que ele deseja e naquilo que ele tem como necessidade. Eu preciso ser inteligente para equilibrar o desejo e a necessidade. Ele deseja estar com os amigos, ele deseja estar nas redes sociais, mas ele tem necessidade de estudar, ele tem necessidade de crescer, ele tem necessidade de avançar. E a comunicação inteligente que causa impacto é aquela que o receptor fala assim, cara, ele entende os meus desejos, entende as minhas necessidades e ele consegue me ajudar a ver que os meus desejos muitas vezes podem ser antagônicos às minhas necessidades se eles não forem priorizados da maneira correta. Mas se o que eu desejo for extremamente planejado, for extremamente calculado, isso pode andar junto com as minhas necessidades. Isso acontece na empresa, isso acontece com a sua audiência, isso acontece dentro da sua própria casa. Um comunicador de impacto é um artista que muitas vezes não precisa utilizar os palcos. Pode utilizar as telas como eu estou usando, pode utilizar um sofá, pode utilizar um café, pode utilizar qualquer lugar que seja para ajudar o outro a entender e ver melhor a vida. Talvez você esteja olhando e dizendo assim, Medeiros, você falou tanta coisa, eu já entendi que a comunicação, para causar impacto, ela precisa ter como foco o outro. Eu já entendi que a minha vida transforma na medida que eu transformo a vida das pessoas que me ouvem e andam comigo. Eu já entendi que o comunicador de impacto é aquele que muitas vezes ele entende que as necessidades e os desejos estão dentro da mesma pessoa e eu preciso ajudá-lo a equilibrar isso, achar lugar para tudo isso, para que a gente consiga ter uma comunicação mais perfeita. Mas de nada adianta, Medeiros, se você não me ensinar como é que a gente vai fazer isso. De nada adianta, Medeiros, se você não me mostrar como isso acontece na prática. Eu quero dizer para você que eu vou falar 4 pontos fundamentais a partir de agora, que são primordiais para que todo apresentador de impacto consiga chegar no coração e na mente da sua audiência. Muitas vezes existe uma frase, um jargão no exército que diz atingir mentes e corações. E o que é atingir mentes e corações? É muito mais do que atingir os braços e as pernas do seu colaborador, é muito mais do que ter ao seu lado pessoas que simplesmente fazem aquilo que você fala. Uma apresentação de impacto é você fazer as pessoas saírem da sua palestra, da sua aula, com o seguinte pensamento: como é que eu posso colocar em prática o que ele falou e ter uma vida melhor? Então, essa semana é para você que é palestrante, para você que é coach, para você que é professor, para você que é pai, para você que é líder, gestor, para você que tem pessoas que dependem da sua comunicação para sobreviver e performar. A primeira coisa que eu aprendo nesse mundo das comunicações de impacto é que antes da comunicação ser efetiva, ela precisa ser afetiva. Poxa, Medeiros, me explica melhor isso daí. Quero dizer para você que essa semana, conversando com uma amiga minha, Mariana Seixas, a Mariana disse uma verdade para mim que ficou na minha cabeça no momento que ela falou. Ela disse o seguinte: Medeiros, nós não somos pessoas racionais. Nós somos pessoas emocionais que pensam. E eu fiquei pensando nessa afirmativa, nessa afirmação que a Mariana fez. É uma grande verdade. Nós somos pessoas emocionais que pensam. E uma das maneiras que você tem de impactar a sua plateia é quando você coloca emoção nos seus conteúdos. E a partir de amanhã eu vou ensinar para você como é que você usa os slides e os vídeos para colocar emoção no que você fala. Quando você entrega simplesmente um conteúdo denso,
quando você entrega um conteúdo de valor, mas sem emoção. Muitas vezes você está comprando um presente caro e embalando num papel de pão. A emoção é o papel de presente. A emoção é o laço vermelho. A emoção é o encantamento. A emoção é aquilo que potencializa e impacta a mensagem. A grande verdade é que a mensagem ela é tão impactante quanto emocionante. E ser um apresentador de impacto é muito mais do que levar conteúdo. Ser um apresentador de impacto é levar emoção para o dia a dia das pessoas. Porque antes de uma mensagem ser efetiva, ela precisa ser afetiva. Quando eu abri esse nosso bate-papo, eu contei para você 2 histórias. Eu contei uma história de como eu converso com meu filho e eu tenho certeza que se você é pai, você parou para prestar atenção naquilo que eu estava falando. Eu tenho certeza que em muitos momentos, quando eu estava te explicando como eu converso com meus filhos, deve ter passado na sua cabeça um filme que você se perguntou assim, como é que eu converso com os meus, hein? Será que a minha comunicação é parecida com aquilo que o Medeiros estava falando? Será que a minha comunicação, ela traz esse nível de empatia que o Medeiros está explicando, que ele fala com o filho dele? Eu tenho certeza que pensamentos como esses passaram na sua cabeça. Se você não é pai, eu tenho certeza que você em muitos momentos olhou para o passado e disse assim, puxa, se o meu pai tivesse tido esse tipo de conversa comigo, porque a grande verdade é que a conversa do papai era muitas vezes o chinelo ou o castigo. Como isso teria feito diferença na minha vida? E por que, Medeiros? Porque houve emoção, houve conexão com o passado, houve conexão com quem você é. E hoje, esse primeiro encontro da semana das apresentações de impacto, eu tenho para você a seguinte notícia. Hoje nós não vamos colocar a mão na massa. A aula de amanhã, nós vamos começar uma palestra do zero. Eu vou te ensinar do zero como é que você vai fazer os slides da sua palestra, para você utilizar os slides para trazer a emoção, para comunicar. O que tem atrás dos slides? Qual é a linguagem subliminar que você passa quando apresenta um slide? Eu vou mostrar isso para você na aula de amanhã, que nós vamos fazer do zero. Nós vamos abrir uma palestra do zero. Mas antes eu preciso que você tenha uma ideia, uma visão geral do que é uma apresentação de impacto. Uma apresentação de impacto, antes da distribuição do conteúdo, ela tem uma entrega emocional. Quando você faz um script de uma palestra, você precisa mesclar emoção, conteúdo com emoção. Uma palestra que impacta é uma palestra que começa com emoção, entrega um conteúdo e termina com emoção. Muitos usam o feedback sanduíche para falar, para ensinar sobre o feedback, ensinam o sanduíche, né? Você vem com uma coisa boa, depois você vem com um feedback e termina com uma visão de futuro, com algo positivo. Montar uma palestra é muito parecido com isso. Eu preciso abrir a minha palestra trazendo emoção para as pessoas, para que elas prestem atenção no que eu vou falar. Eu preciso muitas vezes trazer a dor no início da palestra, para que ela consiga entender assim, olha, eu estou sentindo essa dor, eu preciso ouvir o que esse cara vai falar. E aí você entrega o conteúdo que é transformador, o conteúdo que impacta, e depois você termina dando a ele visão de futuro, visão de dias melhores, e você traz então um impacto emocional para a sua palestra. Antes de você montar, que é o que a gente vai fazer amanhã, você precisa ter essa clareza de que a mensagem ela é muito mais afetiva do que efetiva. Ela primeiro precisa ser muito mais afetiva do que simplesmente efetiva. Eu tenho certeza que você está olhando e falando assim, Medeiros, mas isso é muito fácil. Eu quero dizer para você que é simples, mas não é fácil. Como assim, Medeiros? É simples,
mas não é fácil. Imagina você correr comigo 10 quilômetros. Eu corro pelo menos uma vez por semana 10 quilômetros. E correr é simples. É um pé atrás do outro. Mas não é fácil correr 10 quilômetros. Precisa de muito treinamento. Precisa de condicionamento. Comunicar com emoção é simples, mas não é fácil. Comunicar com emoção é como uma história que eu vi num livro chamado A Revolução dos Campeões. Dizem que pai e filho entravam numa caverna e o filho era pequeno e de repente o filho tropeçou e gritou, ai! Aí ele ouviu lá no fundo assim, ai! E aí ele virou para o pai e gritou assim, seu covarde! E ele ouviu lá ao fundo, seu covarde! E o filho gritou, aparece aí! E ele ouviu lá ao fundo, aparece aí! E ele virou para o pai e falou, pai, o que é isso? O pai virou e falou assim, filho, preste atenção. E ele gritou, eu sou forte! E ele ouviu lá do outro lado, eu sou forte! E o pai gritou, você é um campeão! E ele ouviu lá do outro lado, você é um campeão! O pai abaixou, ajoelhou à altura daquele filho e disse, filho, muitas vezes eles vão dizer para você que isso é eco, mas eu quero dizer para você que isso é vida. Aquilo que você entrega para a vida, ela te devolve. E eu quero fazer uma paráfrase com essa história e quero dizer para você que muitas vezes eles vão dizer que é eco, mas eu vou dizer que é comunicação de impacto. Aquilo que você entrega para a sua plateia, seja ela de milhares, de centenas, de dezenas ou de unidade, é o que elas vão devolver para você. Quando eu comecei a fazer palestras pelo Brasil inteiro, eu entregava o melhor que eu tinha sobre liderança e gestão de equipe em grandes empresas. Eu abri o meu coração, sempre comuniquei com emoção, sempre contei histórias de liderança que transformam realmente a maneira do outro ver o processo de liderança. E o que eu tive deles como resposta foi uma mudança de vida. Eu hoje tenho uma condição de vida muito melhor do que eu tinha antes de iniciar no mercado de palestras. Hoje eu ganho muito mais com palestra do que como coronel do Exército Brasileiro. Hoje eu tenho muito mais projeção no mundo corporativo do que na minha própria profissão inicial. Porque aquilo que eu entreguei para eles, eles me devolveram. Se você quer comunicar com impacto, entregue ao outro algo que muda a vida dele. Entrega ao outro algo que é muito mais do que conteúdo, que vai emoção, que vai amor, que vai dedicação, que vai conexão, que vai empatia, que vai geração de valor. E você vai receber valor do outro lado. E aí vem uma segunda coisa que eu aprendi numa comunicação de impacto, é que você precisa entender que uma comunicação para causar impacto ela precisa ser equilibrada. Ela precisa ter afetividade e ela precisa ter conteúdo. Ela precisa ter emoção e conteúdo, mas ela precisa ser extremamente equilibrada. E muitas pessoas dão aula, muitas pessoas fazem palestras, muitas pessoas fazem apresentações, mas elas não causam impacto. Eu recebia até ano passado por ano, quase 1000 alunos passavam pelas minhas mãos e muitos alunos eu via que tinham um conteúdo tremendo, tinha uma mensagem transformadora, mas muitas vezes elas não conseguiam ganhar o mundo das palestras. Muitas vezes elas não conseguiam causar o impacto que desejavam, porque elas não conseguiam equilibrar as suas mensagens. Quando você vem para o mundo de apresentações, você precisa equilibrar a introdução, que ela precisa ser algo que traz uma carga emocional. Você precisa equilibrar o desenvolvimento dessa palestra, que traz um conteúdo
ou que traz um viés muito mais cognitivo, de conhecimento, você precisa ter uma conclusão que traz também uma bagagem emocional muito forte. Como equilibrar essas três coisas numa palestra? A gente vai falar sobre isso amanhã. Quando você tem 60 minutos de palestra ou de aula, quantos slides eu preciso colocar nessa palestra para ela ficar equilibrada? Nós vamos falar sobre isso amanhã. Medeiros, quanto tempo fico na introdução? Quanto tempo é o desenvolvimento? Quanto tempo é a conclusão? E quantos slides eu uso nessa palestra? A gente vai falar sobre isso amanhã. Medeiros, como é que eu faço para não me perder na minha palestra? Medeiros, como é que eu faço para não perder o script que eu criei, o resumo que eu criei, a estrutura que eu criei? Como eu me faço para, diante de milhares de pessoas, eu não me perder nessa estrutura? Como é que eu faço para apresentar para a minha equipe e eu não divagar? Você vai aprender amanhã. Eu vou te ensinar como utilizar os slides para você causar impacto, para você medir o tempo, para você não se perder no seu conteúdo. Eu vou te ensinar amanhã como você faz uma palestra extremamente equilibrada. O objetivo de hoje é dizer para você que uma apresentação de impacto, ela precisa ser muito mais do que uma entrega de conteúdo. Uma apresentação de impacto é aquilo que vai à sua alma, que vai ao seu coração. Um apresentador de impacto é aquele que entrega mais do que conteúdo. Um apresentador de impacto é aquele que entende que a transformação da sua vida como apresentador depende da transformação da vida do outro, que é a plateia. Se você aprender essas duas lições, você é alguém apto para levar uma mensagem que impacta a vida do outro e causa impacto na sua vida. Impacto no emocional, impacto no reconhecimento, impacto na promoção na sua carreira, impacto no seu bolso, impacto na sua qualidade de vida. Uma das coisas que eu aprendi que para causar ou para levar uma mensagem que realmente transforme o outro, você precisa aprender a utilizar os recursos que você tem à mão. Você precisa aprender a utilizar os recursos que estão disponíveis para você. Então, hoje eu quero fazer 2 convites para você. O primeiro convite é que você esteja atento à aula de amanhã, onde nós vamos ensinar para você, onde eu vou ensinar para você como montar uma palestra equilibrada. Como montar uma mensagem equilibrada que vai uma carga emocional, mas que vai o conteúdo de valor que você precisa entregar. E o segundo convite que eu quero fazer para você é que logo aqui embaixo tem um formulário e eu preciso que você preencha esse formulário. Nesse formulário tem um feedback do nosso bate-papo inicial de hoje, dessa aula número 1, onde eu explico para você o que é uma apresentação de impacto e tem também uma tarefa a ser cumprida. Eu quero te desafiar a cumprir essa tarefa e eu quero te desafiar a estar comigo amanhã para você aprender como montar uma palestra, uma apresentação, uma aula, uma conversa equilibrada. Eu quero te ajudar a utilizar o PowerPoint, os vídeos, os meios que você tem à mão para você ser realmente um apresentador de impacto. Espero você no nosso segundo encontro de amanhã. Até lá!